As gangues em termos históricos surgiram em diversas culturas e contextos, com origens que vão desde grupos de ruas de pequeno porte até evoluir para organizações mais complexas. Em diversos países, as gangues foram aparecendo na medida que as grandes cidades iam crescendo. A marginalidade e a falta de perspectiva de vida, especialmente para os jovens, foi e é o catalisador principal para que esses indivíduos escolham esses grupos para se sentirem parte de algo e ter algum rendimento lucrativo. E claro, acabar na criminalidade, porque a gangue em si é uma associação que leva ao crime inevitavelmente. Neste vídeo, mostraremos em nossa viagem pela história o surgimento e desenvolvimento deste fenômeno social tão perigosa à nossa juventude. No século XVII, Londres seria aterrorizada por uma série de gangues organizadas, algumas delas conhecidas como os Hectors, ou os Beagles e Dead Boys, e estavam em conflito entre si permanentemente pelo domínio de bairros e ruas, e seus membros usavam fitas coloridas para distinguir as diferentes facções. Durante a era vitoriana, esses criminosos das gangues formariam organizações que coletivamente se tornariam o submundo do crime em Londres. Esses grupos eram às vezes designados de famílias e eram compostas por pessoas de classes mais baixas. Atuavam na prática de furtos, prostituição, falsificação, roubo e lavagem de dinheiro. As gírias eram usadas por esses grupos e eram propagadas por gangues de rua, como os Peaky Blinders. Nos Estados Unidos, as gangues começaram a surgir em 1783, após a Revolução Americana. Os 40 Thieves ficaram famosos em Nova York na década de 1820 por sua violência. E, em Chicago, por exemplo, havia mais de 1000 gangues por volta de 1900. No começo do século XX, os Apaches e os Bonô causariam distúrbios violentos em Paris. Na Itália, a Cosa Nostra siciliana se organizava e estendia seu braço à América através da ida massiva de imigrantes para lá. Muitas gangues têm sua origem em épocas distantes, crescendo e evoluindo como organizações mais complexas do que apenas um punhado de brigões em disputa de domínios de algumas quadras de uma cidade. A Yakuza japonesa, a Bratva russa e as tríades chinesas existem há séculos. Existem 3 tipos principais de gangue. A máfia, que tem característica organizacional familiar e atua com extorsão, sequestro e o medo em comunidades inteiras. Caso da Cosa Nostra siciliana, a máfia ítalo-americana, a Camorra de Nápoles, a máfia irlandesa, a Yakuza do Japão e as tríades chinesas e a máfia russa. O segundo tipo é a das narco, ou cartéis de drogas, principalmente as latino-americanas. Na Colômbia, temos o cartel de Medellín. No México, o cartel de Sinaloa e os Los Zetas. Aqui no Brasil, o primeiro comando da capital tem se tornado caracteristicamente um cartel de drogas, que já ultrapassa as fronteiras do país. Enfim, temos a gangue de rua, formada em sua maioria por jovens de áreas urbanas, e seguem os chamados critérios do grupo, como tatuagens específicas, gírias e vestuários próprios. Muito conhecidos são as gangues negras de Los Angeles, como os Bloods e os Crips, que são inimigos históricos. Os primeiros usam o vermelho para se distinguirem dos segundos, que usam o azul
como cores distintivas de seu grupo. Outras gangues raciais de rua se notabilizam como os Latin Kings, os Nazi Louders e os Asia Boys. Existe ainda as gangues de motoqueiros, com destaque para os Mongols e os Hells Angels, que são inimigos de morte. A violência desses grupos são perpetradas contra civis. Outras gangues, a polícia e uma guerra entre eles pode ser por disputas de território, vingança ou embates fortuitos. Briga-se com porretes ou facas, e em casos mais graves com armas de fogo. A morte de membros é ocorrência corriqueira em certas cidades. Na internet é possível ver chocantes cenas de jovens sendo torturados e mortos por pertencerem a gangues rivais. E aqui no Brasil temos diversos casos na internet. Muitas vezes os bandos de rua acabam sendo executores a mando dos cartéis de drogas, como no caso do México. Em 2006, 58% dos assassinatos em Los Angeles estavam relacionados a gangues. Esses grupos podem recrutar novos membros em escolas e se infiltram nelas, trazendo insegurança e medo, em bairros com alto índice de criminalidade. As mulheres na cultura de gangues estão frequentemente em um ambiente onde a agressão, sexo, é considerada a norma. Se envolve amorosamente com um rapaz de gangue, logo passa a ser vista como membro e é automaticamente um componente do grupo. E é percebida por outras gangues como tendo um status inferior por ser mulher. Se a garota tenta largar o namorado e sair daquele grupo, pode sofrer as consequências com a própria vida. O álcool e as drogas permeiam a vida dessas garotas consideradas pela sociedade como bandidas, mulher de malandro ou vadia. Meninas muito novas de famílias pobres e desestruturadas veem nesses marginais alguém que impõe respeito e poder por pertencer a um grupo perigoso, e isso as atrai. Mas a vida de uma mulher de gangue não tem nada de glamouroso, muito pelo contrário. Os membros de gangues têm características de identificação, que pretendem ser exclusivas como a marca de seu grupo. Os Bloods usam bandanas vermelhas. Seus inimigos, os Crips, usam a cor azul e outros acessórios também que representam a sua afiliação. As tatuagens ajudam o membro a ganhar respeito dentro de seu grupo, e é a marca que significa comprometimento pelo resto da vida. Símbolos de pichação e grafites em muros e fachadas servem como marcadores de território. E outros tipos de indícios, como no vestuário, trajando moletons do tipo gangster rap, joias, penteados, slogans, sinais de mãos, como saudações próprias, cumprimentos e as gírias. Muitos grupos testam aqueles que querem entrar no bando, dando-lhes tarefas como roubar um carro, ou mesmo eliminar alguém que esteja devendo drogas, um viciado. Isso para que demonstre que está apto a fazer qualquer coisa em nome daquela gangue. O terrorismo do bairro é claro. Assediam, provocam e intimidam, ameaçam as pessoas visando a submissão e a obediência através do medo que impõem. Naquele território, eles se julgam os verdadeiros donos. O Selvagem, de 1953, dirigido por Laszlo Bedenek, foi estrelado por Marlon Brando, que encarnou o personagem Johnny Stabler, cuja persona se tornaria um ícone cultural nos anos 1950. Este filme é considerado o primeiro a mostrar a violência das gangues de motociclistas fora da lei
nos Estados Unidos. O antagonista de Stabler é o líder de uma truculenta gangue chamado Chino, interpretado pelo ator Lee Marvin. Em 1966 foi produzido outro filme de grupos de motociclistas. Foi feito em locações na Califórnia e associou o ator Peter Fonda às motocicletas Harley Davidson e à contracultura norte-americana dos anos 1960. Em 1979, The Warriors, aqui no Brasil, Selvagens da Noite, fez enorme sucesso retratando as gangues de rua nova-iorquinas dos anos 1970. Porém, este filme, repleto de ação, luta e violência, não fez sucesso de imediato, mas tornou-se cult com o tempo, gerando séries em quadrinhos, videogames e influenciando com gírias e música. Quem tem 40 anos ou mais certamente vai se lembrar deste filme, de 1988, Colors, As Cores da Violência, estrelado por Sean Penn e com música inesquecível do rapper Ice-T. Retrata a guerra entre gangues de Los Angeles, sobretudo os Bloods e os Crips, já citados neste vídeo. Os Donos da Rua, de 1991, tem atuações incríveis do ator Cuba Gooding Jr. e do rapper Ice Cube. E quem gosta do tema deve assistir obrigatoriamente a este filme. Ambientado em Los Angeles, nos anos 1980, mostra de forma crua a grande pressão que os jovens da periferia sofriam pela falta de perspectivas profissionais, rodeado por gangsters e pelas drogas. De 1993, Marcados pelo Sangue, entrega uma viagem visceral e sangrenta pelo mundo das gangues. Narra a história de 3 amigos, que são membros de uma gangue de mexicanos do leste de Los Angeles, e a trama se passa no ano de 1972. Gangues de Nova York, filme de 2002, se passava no bairro de Five Points e retrata a imigração irlandesa e os embates resultantes da xenofobia dos nativos americanos, no caso os descendentes dos ingleses, representados na figura de Billy Cutting, líder de uma numerosa gangue da cidade, papel brilhantemente interpretado por Daniel Day-Lewis, contrapondo a ele o líder irlandês Amsterdam Avalon, vivido por Leonardo DiCaprio. Esse filme também retrata os distúrbios de Nova York registrados em 1863, por ocasião do alistamento arbitrário para se combater na então Guerra Civil Americana. Para fechar esta lista, não poderia deixar de fora a série de TV Peaky Blinders, de 2017, e que teve 6 temporadas. Relata uma organização criminosa que realmente existiu como gangue de rua em Birmingham, Inglaterra, no início do século XX. Chama a atenção o personagem Thomas Shelby, vivido pela esplêndida atuação do ator Cillian Murphy, e demonstra a ambição, frieza e meticulosidade quase inumana de um líder criminoso. Os exemplos citados não fizeram nada, além de replicar a vida real, se bem que esta, talvez até mais cruel e sangrenta do que a da ficção. Um mal que se prolifera, onde há pobreza, vício e desesperança, onde jovens sem rumo, sem educação e crias de famílias sem estrutura vão buscar apoio e algo a que pertencer, sem saber ou sabendo que aquilo é o caminho certo para a cadeia ou para o cemitério. Olá, gente, tudo bem?
Eu não vou entrar no mérito da questão do problema das gangues, porque já foi dito no vídeo, então é chover no molhado. Eu só queria dar falar, aliás, dos filmes e das séries, né? Então, eu fiz uma cola aqui do que eu coloquei no vídeo. Eu comecei com O Selvagem, com Marlon Brando, né? Que é um filme sobre motoqueiro, de 1953. Esse aqui eu não assisti. E nem Anjos Selvagens, com Peter Fonda, de 1966, também é um filme com motoqueiros. Esses foram os únicos, quer dizer, os dois únicos que eu não assisti do que eu mencionei no vídeo, né? Agora, The Warriors, que é os Selvagens da Noite, esse é um clássico, né, de 79. Quem não assistiu, ele é meio tosco, assim, em um certo sentido, assim, no visual dos caras lá, mas prende a atenção. O filme inteiro eu gosto muito. E Colors, que tem aquela música, né, do Ice-T, que realmente dá todo um pano de fundo enorme aí pro filme, com o Champagne aí bem novo, né, junto com Robert Duvall, já veterano. Esse filme aqui é de 1988, ótimo filme. Eu não coloquei a música do Ice-T por direitos autorais, infelizmente, né. Os Donos da Rua, com o Cuba Gooding Jr. e o Ice Cube, né, o rapper Ice Cube. O Cuba Gooding Jr. também muito novo, e esse filme é sensacional, esse filme é muito bom mesmo. Eu acho que tem disponível na Netflix, se não me engano. Esse filme é de 1991. De 1993, Marcados pelo Sangue. Esse filme, um filme esquecido, um filme que, nossa, faz muito tempo da última vez que eu assisti. Esse filme realmente é muito bom. Infelizmente é um filme que não se dá muito valor. Um filme que ficou meio aí de lado, que é um filme, não é nem tão antigo. É um filme de 1993 também muito bom. Marcados pelo Sangue. Muito bom filme de gangues. Gangues Nova York 2002, que foi uma atuação do Daniel Day-Lewis, que já valeu o filme. A atuação dele, sensacional. E gostei muito das cenas do final do filme, da revolta lá do povo com alistamento para a Guerra Civil. E foi uma cena realmente que eu gostei bastante. E finalmente, né, o Peaky Blinders, e como eu já falei aqui, o Thomas Shelby virou uma figura icônica aí, como chefe, né, como líder criminoso. O Peaky Blinders, que foi um grupo realmente de rua que realmente existiu na Inglaterra lá pelos anos 1920, por aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixe um like, compartilhe e se inscrevam. E a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!